A PRF quis multar o Lula, mas ele conquistou o coração dela com um sorriso. Vi tudo do meu Scania 113. Rapaz, você tá doido? Essa foi daquelas que até hoje eu lembro e penso, será que aconteceu mesmo? Eu tava na boleia do meu Scania 113 bicudo azul, minha nave de respeito, rodando firme na BR, tu na liga, sem pestanejar, quando de repente vi a cena que mudou meu jeito de olhar para a estrada. Não foi só um flagrante, foi um daqueles momentos que a vida dá uma rasteira e depois devolve com surpresa. E eu tava lá com o ronco do motor ecoando no peito, acompanhando tudo de camarote, sem acreditar no que meus olhos estavam vendo. O sol batia forte no para-brisa do meu Scania 113 bicudo azul e eu já estava na liga fazia horas. A BR-116 parecia sem fim, aquele tapetão quente, vibrando sob os pneus. De repente, vi a fileira de cones laranja cortando a pista, viatura da PRF parada de lado e os agentes mandando encostar. Cê tá doido? Justo agora? Resmunguei baixo, segurando o volante firme. O coração disparou. Minha carga era soja, mas sabia que estava no limite do peso. Se resolvessem pesar, ia dar ruim. E multa pesada significa prejuízo na certa. Um agente fez sinal com a mão pedindo para eu encostar no acostamento. Joguei a seta, senti o freio responder no pé e o ronco do motor diminuindo até estacionar. A poeira subiu quando parei. Antes mesmo de desligar o motor, uma voz firme bateu na minha janela. "Documentos, por favor." Era ela. Óculos escuro refletia o céu aberto, mas dava para sentir o olhar atravessando. Uniforme impecável, postura rígida, como se fosse feita de pedra. A tal da Carla, mas eu ainda não sabia o nome dela. Só sabia que não ia ser moleza. Entreguei CNH e nota fiscal tentando manter a calma. Ela não sorriu, não piscou. Só conferia cada papel com atenção, enquanto eu sentia o suor escorrer pela nuca. Do outro lado da pista ouvi outro PRF gritar: "Pesa esse caminhão aí, tá muito cheio." Pronto, era a sentença. Carla levantou a cabeça devagar, encarando a carreta azul como quem já tinha certeza do veredito. "Senhor, vamos precisar pesar a sua carga." Aquela frase bateu como um murro no estômago. Desci do caminhão, sentindo a quentura do asfalto subindo pelas botas. A fila de carros atrás buzinava. Alguns motoristas reclamavam. A tensão crescia, como se o mundo tivesse parado só para ver se eu ia rodar ou não. Enquanto acompanhava a gente até a balança, respirei fundo e falei, tentando quebrar o gelo: "Olha, esse Scania aqui já viu de tudo, moça. Pode não ser um R450 zero bala, mas dá conta de muita coisa. Esse 113 é raiz, nave de respeito." Ela não respondeu. Só caminhava firme, caneta na mão, anotando algo. O silêncio dela pesava mais do que a carga. Quando o caminhão subiu na balança, senti cada segundo como uma eternidade. O visor digital brilhou vermelho. Eu sabia que estava no limite. Mas será que tinha passado? Carla olhou o número, depois olhou para mim. A tensão ficou ainda maior quando o outro agente se aproximou, com um sorriso de canto de boca. "Eu falei, tá pesado. Multa nele." Meu estômago gelou, engoli seco. A viagem, o frete, a grana para casa, tudo parecia escorrer das minhas mãos. Mas aí aconteceu algo estranho. Carla não respondeu de imediato. Ficou olhando o visor, depois encarou meu Scania de novo. Era como se estivesse enxergando além do número piscando. O outro agente insistiu: "Vai deixar passar? Tá na cara." Ela respirou fundo. Fechou a prancheta e disse apenas: "Ainda não terminei aqui." O jeito como ela falou travou o ar por alguns segundos. Parecia que tinha mais coisa ali, mas eu não fazia ideia do que vinha pela frente. Me apoiei no para-choque do Scania, tentando disfarçar a ansiedade, mas por dentro estava tudo embaralhado. Uma sensação estranha de que aquela abordagem não seria como as outras. E foi bem aí, naquele silêncio quebrado só pelo ronco dos caminhões passando na pista, que percebi. Aquilo não era só mais uma parada de rotina. Era o começo de algo que ia mudar o rumo da minha viagem. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês,
mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários, fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí? Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido? O ronco do motor ainda ecoava dentro de mim quando lembrei como tudo começou naquela semana. O frete tinha saído de Campo Grande, soja até Curitiba. Filé, mas com aquele detalhe que sempre pesa na mente da gente: prazo apertado e carga pesada. Eu tinha pegado o serviço por um conhecido do porto, gente boa, mas direto arruma bucha. O preço estava bom, não dava para recusar. Quem tem 2 filhos para criar não escolhe muito, parceiro. A gente pega o que aparece e engata no bruto. Na madrugada do embarque, o cheiro da soja recém-carregada invadia o ar, aquele pó que gruda na pele e deixa gosto amargo na boca. O carreteiro que ajudou a carregar, o chapa de lá, me olhou e disse: "Tá no talo, irmão. Tomara que a PRF não pese." Eu só balancei a cabeça já sabendo do risco. Mas a realidade era essa. Se eu quisesse levar comida para casa, tinha que arriscar. Engatei o Scania 113 e segui viagem. O ronco do motor era música no ouvido, aquele som encorpado que só quem dirige sabe. Mas junto com o barulho, vinha a preocupação. Cada buraco na estrada parecia pesar ainda mais nos eixos. Enquanto rodava, não conseguia parar de pensar nos meus moleques. O Lucas, de 12 anos, que vivia perguntando quando eu ia levar ele numa viagem longa. E a Marina, com 9, que toda vez que eu saía, agarrava no meu pescoço como se não fosse me soltar nunca. Eles eram a força que empurrava o caminhão junto comigo. Só de lembrar os olhos deles, a pressão do prazo parecia dobrar. O rádio chiava, tocava um sertanejo daqueles de letra sofrida, e eu falava sozinho dentro da boleia: "Bora, Lula, não pode falhar agora." Foi nesse ponto que comecei a sentir o caminhão reagindo diferente. O peso da soja fazia a carreta balançar mais do que devia. A cada curva, a sensação era de que a carga queria me empurrar para o acostamento. Segurei firme o volante, mas a tensão não largava. Na parada de posto, encontrei 2 conhecidos, caminhoneiros também. A gente se cumprimenta como irmão de estrada, porque só quem vive sabe. O Zé do Bitrem olhou meu Scania e soltou: "Tá pesado, Lula. Se cair na balança, já era." Dei aquele sorriso sem graça, mas por dentro o estômago revirava. Pedi um café preto, daqueles que parece graxa de tão forte, e fiquei ali pensando nos próximos quilômetros. Quando voltei para a cabine, a mente já estava tomada. Eu precisava chegar. Não podia dar brecha para atraso. Não podia deixar a grana escapar. Meus filhos dependiam daquele frete, e cada minuto perdido era um pedaço da vida deles que eu não queria deixar faltar. No caminho, o calor do asfalto levantava ondas no horizonte. O cheiro do diesel misturado ao pó da soja enchia o ar, e cada carreta que me ultrapassava era como um lembrete: se eu bobear, fico para trás. A tensão cresceu quando vi a placa avisando sobre fiscalização da PRF mais à frente. Era como se o coração tivesse subido para a garganta. Tentei respirar fundo, mas só conseguia pensar na balança. O volante suava na minha mão. A cada quilômetro, a expectativa aumentava. O rádio falava em acidente mais adiante, caminhão tombado, e aquilo me deixou ainda mais em alerta. Um deslize e a viagem podia acabar ali. Chegando perto do posto, vi o movimento. Cones, viatura, PRF, mandando encostar caminhões. Eu só pensava: se me pegarem, acabou. Não tem conversa. O Scania seguia firme, mas parecia que até ele sentia o clima. O motor rugia mais alto, como se também pedisse para escapar dali. E foi justamente nesse ponto que a coisa pegou. Um agente fez sinal, o braço estendido, a mão aberta, mandando eu parar. A sensação foi de gelo correndo nas veias. Olhei rápido pelo retrovisor. Fila de carros crescendo atrás, caminhoneiros diminuindo marcha. O sol refletia no óculos do PRF e parecia que o tempo tinha parado.
Encostei no acostamento, senti a carreta vibrar quando as rodas tocaram a brita. Desliguei o motor devagar, mas por dentro o coração batia como se quisesse sair no peito. E aí, ela apareceu. A agente, passos firmes, prancheta na mão, uniforme alinhado. Olhou direto para mim, sem desviar. A voz cortou o ar. Documentos. Agora. Nesse momento, eu percebi que a viagem não ia ser só sobre soja e prazos. Tinha algo maior por vir. Algo que eu ainda não entendia, mas que já fazia a estrada parecer mais estreita do que nunca. E assim começou a parte mais inesperada do meu frete até Curitiba. A pista seguia reta na frente, mas minha cabeça viajava lá atrás, no tempo. Cada curva do asfalto parecia puxar uma lembrança, como se o retrovisor não mostrasse só a estrada, mas a vida inteira que ficou para trás. Eu comecei no caminhão ainda moleque, sem saber nada, só com vontade de rodar. Lembro como se fosse hoje da primeira vez que subi num Scania 111 Jacaré emprestado. O volante parecia maior que eu, o motor roncava grosso e a sensação era de estar pilotando um monstro. Ali, decidi que estrada ia ser meu destino. Foram anos batendo lata, dirigindo o caminhão dos outros, sempre na esperança de juntar uns trocados para comprar o meu. Cada patrão tinha um jeito, cada frete um desafio. E eu, novato, engolia poeira e aprendia calado. Não era fácil, não. Dormi em barracão de zinco, passei fome em beira de estrada, vi muito bruto tombar porque não tinha experiência ou porque a vida não perdoa descuido. No meio desse caminho, já dirigi de tudo. Peguei caminhão bicheira, que quebrava mais do que rodava, e também já guiei caminhão beberrão, que chupava diesel como se fosse água. Mas tudo isso foi me moldando, me ensinando que estrada não é só sobre acelerar. É sobre respeitar o bruto e o tapetão. Quando finalmente juntei coragem e dinheiro para pegar meu Scania 113 bicudo azul, parecia que tinha ganhado o mundo. A chave na mão tremia. A primeira vez que girei e ouvi aquele motor cantar grosso, foi como se dissesse: agora você é dono do seu destino. O 113 virou parte de mim. É nave de respeito, guerreiro que nunca me deixou na mão, mesmo carregado até a tampa. Claro, os mais novos brilham, Scania R450, P360, até o Super, tudo caminhão bonito, cheio de tecnologia, computador de bordo, scanner automotivo que apita até se você respirar errado. Mas eu olho e penso, nenhum deles tem a alma que o meu tem. O meu já passou por chuva, sol rachando, ladeiras que pareciam não ter fim, e sempre respondeu no ronco, firme. Enquanto lembrava de tudo isso, senti aquele aperto no peito. Não era só saudade, era também medo de perder. Porque cada vez que um PRF me para, cada multa que ameaça cair, é como se estivessem tentando arrancar um pedaço da minha vida. O Scania 113 não é só caminhão. É meu parceiro, meu teto, minha ferramenta e meu refúgio. Olhando no retrovisor, vi meu rosto marcado, as rugas feitas pelo sol e pelas madrugadas sem dormir. Era como se a estrada tivesse escrito minha história na pele. Respirei fundo, ajeitei o boné e falei sozinho. Você já passou por coisa pior, Lula. Aguenta firme, mas não era só comigo. Lembrei dos amigos que ficaram pelo caminho. O Tonhão, que tombou perto de Cascavel e nunca mais levantou. O seu Dário, que rodou até os 70, mas dizia que cada viagem era uma batalha contra o corpo cansado. E lembrei também da minha mãe, que um dia me perguntou se eu não queria largar a boleia e arrumar algo mais seguro. Eu só ri e disse que já era tarde. Caminhão não é só trabalho, é vício. As lembranças vinham como pancada, cada uma mais forte que a outra, e no fundo, a certeza de que não dá para voltar atrás. A vida de caminhoneiro não devolve o tempo perdido, só te joga mais estrada na frente. Foi nesse momento de pensamento pesado que o rádio chiou e entrou uma notícia. Fiscalização intensa na região de Curitiba, PRF pegando firme em excesso de peso. Meu estômago virou gelo. Eu já sabia que mais cedo ou mais tarde ia cair numa dessas. Só não sabia que ia ser tão rápido.
Olhei de novo no retrovisor. Não via mais só meu rosto, mas os olhos dos meus filhos me encarando, como se perguntassem: "E aí, pai, vai dar conta?" Isso me deu uma mistura de medo e força, porque desistir não era opção. Segui firme, acelerando de leve, sentindo cada vibração da carreta. O motor parecia conversar comigo, cada ronco dizendo: "Vai, parceiro, não solta não." E quando a placa avisou que a barreira da PRF estava a poucos quilômetros, senti que a viagem ia mudar de rumo. Aquele frio na barriga voltou, mas agora, diferente das outras vezes, eu sabia que algo grande estava para acontecer. Não era só sobre multa, não era só sobre soja. Era sobre algo que eu ainda não conseguia explicar, mas que já estava escrito na estrada, esperando na próxima curva. A placa azul apareceu primeiro. Fiscalização PRF a 2 quilômetros. Foi como se cada letra brilhasse mais que o sol na minha cara. O estômago revirou na hora. Segurei firme o volante do meu Scania 113 bicudo azul, mas a mão começou a suar. Eu já sabia o que vinha. Aquele aperto no peito não mente. O caminhão estava carregado no limite. E se resolvessem pesar, eu rodava. O asfalto começou a encher de cone, as viaturas estacionadas de lado, sirenes desligadas, mas presença forte. Motoristas encostando, fila de caminhão parada, buzina reclamando. E eu só pensava: tomara que mandem seguir, tomara que não olhem para mim. Mas parecia que a sorte tinha me abandonado. Um PRF ergueu o braço, palma aberta, mandando eu encostar. O coração pulou no peito. "Ah, não. Justo agora", murmurei, engatando a seta e jogando o bruto pro acostamento. O Scania tremeu ao parar. O ronco do motor foi diminuindo até restar só o barulho da ventoinha e o zunido da pista. A poeira subiu em volta, cobrindo a lataria azul como um véu. Antes mesmo de desligar o motor, ouvi a voz: "Boa tarde, documentos do veículo e da carga." Ela, a agente, firme, postura reta, óculos escuros escondendo o olhar, mas dava para sentir a seriedade. O jeito dela não deixava brecha. Não era conversa de rotina, era cobrança. Entreguei a papelada tentando manter a calma, mas a voz saiu meio trêmula. "Tá aqui, doutora." Ela conferia tudo com calma, sem piscar, sem mudar a expressão. Enquanto isso, eu olhava no retrovisor. Atrás, um colega caminhoneiro fez sinal com a mão, aquele gesto rápido que todo mundo entende. "Se prepara, hoje eles estão pesando tudo." O frio na barriga aumentou. A agente levantou a cabeça e falou seca: "Vamos pesar o caminhão." Foi como se tivesse assinado minha sentença. Desci devagar, o sol quente queimando a cara, o barulho dos carros passando forte na pista. A cada passo até a balança, parecia que o chão puxava mais meu corpo. Enquanto subia o bruto na plataforma, falei, tentando quebrar o gelo: "Olha, senhora, esse Scania aqui pode ser das antigas, mas é de respeito. Nave raiz, já segurou muito frete pesado e nunca me deixou na mão." Ela não respondeu. Só olhou para o painel digital da balança, caneta pronta. O visor acendeu em vermelho. Os números começaram a subir, dígito por dígito. Eu sentia o coração bater no mesmo ritmo. Quando travou no peso final, minha garganta secou. Eu não precisava nem ver o número. Sabia que tinha passado. Do outro lado, outro agente apareceu, já com cara de vitória. Eu disse: "Carla, esse aí tá no limite. Multa nele." O jeito como ele falou foi como cutucada. Não era só trabalho, parecia pessoal. O sorriso de canto de boca, a vontade de ferrar caminhoneiro. Eu já tinha visto esse tipo antes. A agente, que agora eu sabia o nome, não se apressou. Ficou olhando o número, depois voltou os olhos para o caminhão. O silêncio dela pesava mais do que qualquer autuação. "Vai ficar esperando o quê?" O colega insistiu. "Mas passou do peso, aplica logo." Eu só conseguia olhar para o meu Scania. O azul já meio gasto pelo tempo, o logo da Scania brilhando de leve, como quem pedia para confiar. Era mais do que um caminhão, era meu sustento, minha vida.
A lembrança dos sonhos que eu tinha quando era moleque. Se aquela multa caísse, não era só dinheiro perdido, era também a dignidade que a estrada me deu. Carla respirou fundo, fechou a prancheta com calma. Não disse nada por uns segundos que pareceram eternos. Eu prendia a respiração, esperando a martelada. O outro PRF já bufava de impaciência. E então ela falou com voz firme. Ainda não terminei. Aquelas 3 palavras mudaram o ar. Não era o "tá multado" que eu esperava. Também não era um "tá liberado". Era outra coisa. Algo que eu não entendia, mas que tirou o chão debaixo do meu pé. Me afastei um pouco, encostei no para-choque do Scania, tentando disfarçar a ansiedade. Mas por dentro parecia que o coração ia pular para fora. Não sabia se vinha multa, advertência ou algo pior. Só sabia que a viagem já não era mais só sobre levar soja para Curitiba. Era sobre enfrentar algo maior, algo que ainda estava só começando ali, na barreira da PRF. Ela ficou parada na frente do meu Scania, como se estivesse estudando cada detalhe do bruto. O sol refletia no óculos escuro, mas dava para sentir o peso do olhar por trás. Não era só rotina, era como se ela estivesse me medindo junto com a carga. "Documentos", repetiu, a voz firme, sem espaço para dúvida. Entreguei CNH, nota fiscal, licenciamento. Minhas mãos tremiam um pouco, mas disfarcei. O vento quente da estrada batia no rosto, trazendo junto o cheiro da soja no baú e o zunido dos carros passando na pista. Ela segurou os papéis com calma, passando página por página, e depois olhou para mim. O silêncio dela incomodava mais que bronca. Não fazia pergunta, não puxava conversa. Só olhava e escrevia. "O senhor sabe que essa carga parece estar acima do permitido, não sabe?" Disse de repente. Engoli seco. "Tá dentro do que a nota mostra, doutora." Tentei responder firme, mas a voz entregou atenção. Carla não reagiu. Só anotou algo na prancheta, deu 2 passos para o lado e começou a medir. Conferiu lacre, verificou o eixo, olhou o pneu. O jeito dela era de quem não deixa passar nada. Eu acompanhava com os olhos, o coração batendo rápido. Do outro lado, vi o outro PRF chegando. O tal colega que eu já tinha notado na barreira. Cara fechada, olhar de desconfiança. Assim que parou do lado dela, já mandou. "Esse caminhão tá pesado, Carla. Dá pra ver de longe, não perde tempo." Ela não respondeu, só seguiu fazendo o trabalho. A caneta riscava o papel devagar, mas com precisão. O silêncio entre eles era quase uma briga não dita. Eu tentei puxar conversa naquela tentativa de aliviar o clima. "Esse Scania 113 aqui já rodou o Brasil inteiro, senhora. Pode não ser novo igual esses R450 ou P360 que vejo na estrada, mas é de confiança." Ela ergueu os olhos por um instante. Não sorriu, mas parecia ter prestado atenção. O colega, por outro lado, bufou. "Confiança não importa se tá irregular, motorista. Aqui é lei, não é lembrança de caminhão." A frase dele veio como facada. Apertei o maxilar para não responder atravessado. Quem vive da boleia aprende que discussão com PRF só piora. Mas aquele cara falava como se eu fosse bandido, não pai de família puxando carga. Carla se aproximou do painel digital da balança. O visor piscava em vermelho, mostrando o peso final. Meu coração quase parou. Eu não precisava ouvir nada. Sabia que tinha passado. Não muito, mas tinha. Ela respirou fundo, fechou a prancheta devagar e me encarou. A tensão do momento podia ser cortada no ar. O outro PRF já se adiantou. "Eu falei, multa nele." Carla continuou calada, os olhos firmes nos meus. Por um segundo, parecia que ela queria ver além do documento, além do caminhão, como se tentasse entender quem eu era. Eu senti a necessidade de falar, não para justificar, mas porque precisava ser ouvido. "Senhora, eu sei que a balança acusou, mas eu também sei o que é deixar 2 filhos em casa e rodar o Brasil para garantir o pão. Eu não tô pedindo moleza, tô pedindo só que a senhora olhe para o motorista aqui, não só para o número." O colega explodiu. "Isso aqui não é psicólogo, não. O peso tá acima, a multa é certa."
Carla levantou a mão, interrompendo ele. Deixa que eu resolvo. O silêncio voltou a reinar. O vento balançava os papéis na prancheta dela. O ronco de um caminhão passando forte ao lado cortava o ar, mas parecia que o mundo tinha parado só ali. Ela se aproximou, tirou o óculos escuro e pela primeira vez vi os olhos dela, firmes, sérios, mas com uma sombra de algo que eu não conseguia decifrar. Ainda não terminei a fiscalização, disse, e voltou a andar em volta do Scania. Aquele momento me desmontou por dentro. Não era liberação, mas também não era multa. Era como se ela tivesse comprando tempo. Tempo para quê? Eu não sabia. Mas uma coisa ficou clara. Aquela gente não era como os outros. O colega resmungou irritado e se afastou. Ficou de braços cruzados, só observando como quem esperava a chance de cutucar de novo. Eu voltei a encostar no para-choque tentando respirar. Cada segundo parecia carregar toneladas em cima do peito. E no fundo, algo me dizia, essa fiscalização não ia acabar como todas as outras. A estrada já me ensinou que tem encontros que a gente nunca esquece. E ali, olhando aquele olhar firme, tive certeza que o meu estava começando. Ela ficou parada na frente do meu Scania, como se estivesse estudando cada detalhe do bruto. O sol refletia no óculos escuro, mas dava para sentir o peso do olhar por trás. Não era só rotina. Era como se ela tivesse me medindo junto com a carga. Documentos. Repetiu a voz firme, sem espaço para dúvida. Entreguei. CNH, nota fiscal, licenciamento. Minhas mãos tremiam um pouco, mas disfarcei. O vento quente da estrada batia no rosto, trazendo junto o cheiro da soja no baú e o zunido dos carros passando na pista. Ela segurou os papéis com calma, passando página por página, e depois olhou para mim. O silêncio dela incomodava mais que bronca. Não fazia pergunta, não puxava conversa, só olhava e escrevia. O senhor sabe que essa carga parece estar acima do permitido, não sabe? Disse de repente. Engoli seco. Tá dentro do que a nota mostra, doutora. Tentei responder firme, mas a voz entregou atenção. Carla não reagiu. Só anotou algo na prancheta, deu 2 passos para o lado e começou a medir. Conferiu o lacre, verificou o eixo, olhou o pneu. O jeito dela era de quem não deixa passar nada. Eu acompanhava com os olhos, o coração batendo rápido. Do outro lado vi o outro PRF chegando, o tal colega que eu já tinha notado na barreira. Cara fechada, olhar de desconfiança. Assim que parou do lado dela, já mandou. Esse caminhão tá pesado, Carla. Dá para ver de longe, não perde tempo. Ela não respondeu, só seguiu fazendo o trabalho. A caneta riscava o papel devagar, mas com precisão. O silêncio entre eles era quase uma briga não dita. Eu tentei puxar conversa, naquela tentativa de aliviar o clima. Esse Scania 113 aqui já rodou o Brasil inteiro, senhora. Pode não ser novo igual esses R450 ou P360 que vejo na estrada, mas é de confiança. Ela ergueu os olhos por um instante. Não sorriu, mas parecia ter prestado atenção. O colega, por outro lado, bufou. Confiança não importa se tá irregular, motorista. Aqui é lei, não é lembrança de caminhão. A frase dele veio como facada. Apertei o maxilar para não responder atravessado. Quem vive da boleia aprende que discussão com PRF só piora. Mas aquele cara falava como se eu fosse bandido, não pai de família puxando carga. Carla se aproximou do painel digital da balança. O visor piscava em vermelho, mostrando o peso final. Meu coração quase parou. Eu não precisava ouvir nada. Sabia que tinha passado. Não muito, mas tinha. Ela respirou fundo, fechou a prancheta devagar e me encarou. A tensão do momento podia ser cortada no ar. O outro PRF já se adiantou. Eu falei! Multa nele! Carla continuou calada, os olhos firmes nos meus. Por um segundo, parecia que ela queria ver além do documento, além do caminhão. Como se tentasse entender quem eu era. Eu sentia necessidade de falar, não para justificar, mas porque precisava ser ouvido. Senhora, eu sei que a balança acusou,
Mas eu também sei o que é deixar 2 filhos em casa e rodar o Brasil para garantir o pão. Eu não tô pedindo moleza. Tô pedindo só que a senhora olhe para o motorista aqui, não só para o número. O colega explodiu. Isso aqui não é psicólogo, não. O peso tá acima, a multa é certa. Carla levantou a mão, interrompendo ele. Deixa que eu resolvo. O silêncio voltou a reinar. O vento balançava os papéis na prancheta dela, o ronco de um caminhão passando forte ao lado cortava o ar, mas parecia que o mundo tinha parado só ali. Ela se aproximou, tirou o óculos escuro e pela primeira vez viu os olhos dela. Firmes, sérios, mas com uma sombra de algo que eu não conseguia decifrar. Ainda não terminei a fiscalização, disse, e voltou a andar em volta do Scania. Aquele momento me desmontou por dentro. Não era liberação, mas também não era multa. Era como se ela estivesse comprando tempo. Tempo para quê? Eu não sabia. Mas uma coisa ficou clara. Aquela gente não era como os outros. O colega resmungou irritado e se afastou. Ficou de braços cruzados, só observando, como quem esperava a chance de cutucar de novo. Eu voltei a encostar no para-choque, tentando respirar. Cada segundo parecia carregar toneladas em cima do peito. E no fundo, algo me dizia, essa fiscalização não ia acabar como todas as outras. A estrada já me ensinou que tem encontros que a gente nunca esquece. E ali, olhando aquele olhar firme, tive certeza que o meu estava começando. A caneta dela riscava o papel devagar, como quem não tinha pressa. Eu, encostado no para-choque do meu Scania 113 bicudo azul, sentia a respiração pesar. O silêncio era duro e cada segundo sem resposta parecia um castigo. Resolvi arriscar. Na estrada, às vezes, a gente aprende que uma boa conversa abre portas que nem chave consegue. Limpei a garganta e soltei. Esse 113 aqui pode até ser das antigas, mas segura o tranco melhor que muito novo por aí. Já vi Scania 124 morrer em ladeira que ele subiu de boa. Carla levantou os olhos rápido só por um instante e voltou a escrever. Nenhum comentário, só aquele ar de desconfiança. Não me dei por vencido. Cruzei os braços e continuei. E olha que os brutos de hoje, tipo esse R440, bonito demais, cheio de frescura eletrônica, computador de bordo, até fala sozinho se bobear. Mas na hora do sufoco, não tem essa pegada raiz que meu bicudo tem. Ela fechou a prancheta devagar e me encarou. Não sorriu. A postura era de quem não se deixa levar por conversa fácil. Mas percebi uma sombra de curiosidade no olhar. O senhor sempre faz propaganda do caminhão para se livrar da multa? Perguntou seca. Aquilo doeu mais que multa na carteira. Abri um sorriso sem graça. Não, senhora. Propaganda não. Só tô dizendo o que é de verdade. Esse caminhão aqui é minha vida. O colega dela, aquele mesmo que já vinha azedando tudo desde o começo, não perdeu tempo. Carla não cai nessa, esses caras inventam história, puxam conversa só para amolecer. A resposta dela foi só levantar a mão, mandando ele esperar. O silêncio de novo. Mas dessa vez, parecia que ela queria me ouvir, mesmo sem admitir. Fiquei ali, tentando controlar a ansiedade. O sol batia forte no couro do banco, o cheiro de óleo diesel misturado ao pó da soja enchia o ar. Resolvi insistir, mas com calma, sem forçar. Sabe, doutora, eu já rodei em tudo quanto é caminhão. Já dirigi bicheira, beberrão. A caneta dela riscava o papel devagar, como quem não tinha pressa. Eu, encostado no para-choque do meu Scania 113 bicudo azul, sentia a respiração pesar. O silêncio era duro, e cada segundo sem resposta parecia um castigo. Resolvi arriscar. Na estrada, às vezes a gente aprende que uma boa conversa abre portas que nem chave consegue. Limpei a garganta e soltei. Esse 113 aqui pode até ser das antigas, mas segura o tranco melhor que muito novo por aí. Já vi Scania 124 morrer em ladeira que ele subiu de boa. Carla levantou os olhos rápidos só por um instante e voltou a escrever. Nenhum comentário, só aquele ar de desconfiança. Não me dei por vencido. Cruzei os braços e continuei.
E olha que os brutos de hoje, tipo esse R440, bonito demais, cheio de frescura eletrônica, computador de bordo, até fala sozinho se bobear. Mas na hora do sufoco, não tem essa pegada raiz que meu bicudo tem. Ela fechou a prancheta devagar e me encarou. Não sorriu. A postura era de quem não se deixa levar por conversa fácil, mas percebi uma sombra de curiosidade no olhar. "O senhor sempre faz propaganda do caminhão para se livrar da multa?" Perguntou seca. Aquilo doeu mais que multa na carteira. Abri um sorriso sem graça. "Não, senhora. Propaganda não. Só tô dizendo o que é de verdade. Esse caminhão aqui é minha vida." O colega dela, aquele mesmo que já vinha azedando tudo desde o começo, não perdeu tempo. "Carla, não cai nessa. Esses caras inventam história, puxam conversa só para amolecer." A resposta dela foi só levantar a mão, mandando ele esperar. O silêncio de novo. Mas dessa vez parecia que ela queria me ouvir, mesmo sem admitir. Fiquei ali, tentando controlar a ansiedade. O sol batia forte no couro do banco, o cheiro de óleo diesel misturado ao pó da soja enchia o ar. Resolvi insistir, mas com calma, sem forçar. "Sabe, doutora, eu já rodei em tudo quanto é caminhão, já dirigi bicheira, beberrão." Eu já estava tenso com a postura da Carla, mas ainda tinha um fio de esperança. Pelo menos ela ouvia, mesmo sem mudar a cara. Só que, de repente, aquele fio foi quase cortado quando o outro PRF se aproximou de novo. Ele veio andando rápido, passos firmes, o cap jogado para trás e a prancheta debaixo do braço. O jeito dele já entregava que vinha carregado de má vontade. "E aí, Carla, ainda tá nessa?" A voz dele soou alta para todo mundo ouvir. "O caminhão tá pesado, não tem nem o que discutir. Aplica logo a multa e libera a pista." Senti o sangue esquentar. Não era só o que ele dizia, mas como dizia. Como se eu fosse um qualquer, um estorvo no meio da estrada. Respirei fundo, tentando segurar a língua, mas era impossível não se sentir pisado. Carla não respondeu de imediato. Continuou olhando para o meu caminhão, andando em volta como se ainda tivesse coisa para conferir. Mas o colega não parava. "Olha aí esse eixo traseiro." Ele apontou, quase cutucando o pneu com a ponta da bota. "Tá visível que tá sobrecarregado. O peso já deu acima. Não precisa de mais nada, já tá claro." Eu já não aguentava o tom dele. "Doutor, com todo respeito, quem tá fiscalizando é ela. O senhor não precisa falar como se eu fosse criminoso. Tô trabalhando, só isso." Ele riu de lado, aquele riso seco, sem humor. "Trabalhando? Carregar acima do peso é colocar gente em risco, motorista. Você acha que a estrada é brincadeira?" A vontade de responder atravessado veio forte, mas engoli. Não era medo, era experiência. Brigar ali só ia me afundar de vez. Carla então levantou a cabeça e falou pela primeira vez em tom firme, olhando direto para o colega. "Eu ainda não terminei a fiscalização." A frase foi curta, mas deu para sentir a tensão no ar. O outro PRF não gostou. Revirou os olhos, bufou, cruzou os braços. Mas mesmo contrariado, calou por um instante. Enquanto isso, eu respirava fundo, tentando controlar a ansiedade. Cada segundo parecia esticar. O sol batia forte, o barulho dos caminhões passando fazia o chão tremer. Tudo em volta parecia normal, mas ali, naquele pequeno círculo, a coisa fervia. Carla voltou a olhar meus documentos. Anotava, riscava, olhava para mim de vez em quando, mas sem expressão. Eu tentava interpretar, mas era impossível. A única certeza era que a decisão final ainda estava no ar. O colega não aguentou o silêncio. "Carla, você sabe como funciona. Se todo caminhoneiro que aparece aqui começar a contar história triste, ninguém leva multa." O peso passou. Aplica e pronto. Ela levantou os olhos devagar. O silêncio que ela fez antes de falar foi pior que qualquer bronca. "Eu não vou tomar decisão apressada." A raiva dele era visível. A boca repuxava, o pé batia no chão como se quisesse explodir. Eu, do meu lado, sentia a pressão aumentar, o medo da multa misturado com a sensação de injustiça.
Pensei nos meus filhos, na cara deles quando abro a porta de casa depois de dias na estrada. Pensei no frete, no dinheiro que já estava meio contado para pagar escola, comida, as contas que nunca esperam. Se eu perdesse aquele serviço, não era só eu que rodava, era minha família também. E aquele PRF parecia não ver nada disso. Para ele, eu era só mais um caminhoneiro tentando dar migué. Escuta aqui, motorista. Ele se virou para mim, dedo em riste. Você devia era agradecer que não vou mandar descarregar metade dessa soja aqui mesmo. Multa é até pouco. O sangue subiu de vez. O senhor pode falar o que quiser, mas não me trate como moleque. Eu sei o que é estrada, eu sei o que carrego. Carla se aproximou rápido, cortando o clima antes que virasse briga. Chega! A voz dela saiu firme, sem espaço para réplica. Quem conduz essa abordagem sou eu. O silêncio que veio depois foi pesado. O colega se afastou 2 passos, claramente contrariado, mas ainda resmungando. Eu fiquei parado, o coração acelerado, tentando me recompor. Nesse momento percebi algo diferente nos olhos dela. Ainda havia desconfiança, mas também tinha firmeza de quem não se deixa influenciar. Não dava para dizer se isso era bom ou ruim para mim, mas era claro que a decisão não ia ser simples. E ali, com o sol queimando, os números da balança piscando na memória e a tensão entre eles dois, tive certeza. Minha viagem não estava mais só nas mãos da carga ou do caminhão. Estava nas mãos daquela mulher. E eu ainda não fazia ideia de qual seria a escolha dela. Carla fechou a prancheta de repente, o barulho seco ecoando mais alto do que o ronco dos caminhões que passavam na pista. Ela me olhou firme, sem abaixar a guarda. "O senhor roda faz tempo?" Perguntou com a voz reta, sem dar margem para enrolação. Respirei fundo. Eu podia inventar, tentar parecer profissional demais, mas naquele momento percebi que não adiantava. Aquele olhar atravessava qualquer fachada. "Mais de 20 anos, doutora. Desde moleque eu tô na boleia. Estrada é o que eu conheço." Ela cruzou os braços. "E com 2 filhos em casa, pelo que o senhor falou, ainda acha certo rodar com excesso de peso?" A pergunta veio como facada. Ela sabia onde cutucar. "Acha que é a escolha minha?" Falei, a voz saindo mais carregada de emoção do que eu queria. "Quando a gente está na estrada, nem sempre dá para escolher o frete perfeito. Eu pego o que aparece, porque lá em casa tem 2 esperando por mim. O Lucas e a Marina." O nome deles escapou sem que eu percebesse. Só de falar já senti o aperto no peito. Vi a sobrancelha dela se arquear, curiosa. "Quantos anos?" perguntou. 12 e 9. Respondi sem pensar. Ele é todo curioso, vive perguntando das viagens, das histórias de posto. Já ela... Fiz uma pausa, engoli seco. A Marina só chora quando eu saio. Agarra no meu pescoço e pede para eu ficar. Mas se eu fico, não tem comida na mesa. Carla manteve a expressão séria, mas percebi uma fissura no gelo. Os olhos dela piscavam mais devagar, como se aquilo tivesse mexido em algum canto escondido. Continuei, porque sabia que se calasse agora, a chance ia embora. "Eu não tô na boleia porque gosto de sofrer. Tô porque é o que eu sei fazer. Já rodei caminhão de tudo que é tipo bicheira, beberrão, truque morto, até barriga de aço. Já bati lata semanas, só comendo pão duro e café frio. Tudo isso para não deixar faltar nada para eles. A cada palavra, minha voz tremia, mas não era de medo. Era de verdade. Eu não precisava inventar nada. A estrada já tinha escrito minha história com calo na mão e ruga na cara. Carla respirou fundo, mas logo voltou o tom duro. "O senhor fala bonito, motorista, mas bonito não muda a lei. Se todo mundo justificar assim, ninguém respeita a regra." Engoli seco. Era como falar com uma parede, mas ainda assim, vi que algo nela tinha balançado. O olhar era duro, mas já não era o mesmo olhar frio de minutos atrás. Nesse momento, o outro PRF apareceu de novo, a voz atravessada. "Carla, não se deixe levar. Todo caminhoneiro vem com história triste. O peso tá acima, não tem conversa." Eu senti o sangue ferver, mas respirei fundo. Antes que eu falasse, Carla levantou a mão. "Eu sei o que estou fazendo."
O silêncio que se seguiu foi pesado. Ele bufou e se afastou, mas ainda de olho, pronto para voltar a cutucar. Ela então virou de novo para mim. E quando o senhor não volta para casa? Já pensou nisso? Um caminhão tombado, uma freada que não dá tempo. O que acontece com seus filhos? A pergunta ficou martelando na minha cabeça. Doeu mais do que qualquer multa. Eu já tinha perdido amigos na estrada. Já tinha ajudado a puxar corpo de caminhoneiro que não voltou. E a lembrança me pegou de jeito. Já pensei, sim, todo dia. Respondi baixo, quase num sussurro. Mas se eu não rodo, eles passam necessidade. É uma escolha que nenhum pai queria fazer. Só que eu faço, porque não tem outro jeito. Carla me olhou fundo. Por um instante, parecia que os olhos dela brilhavam, como se alguma lembrança tivesse cutucado. Mas logo voltou à postura firme, como se quisesse apagar qualquer sinal de fraqueza. A tensão era tanta que o barulho do rádio na viatura próxima me assustou. O chiado dizia algo sobre outro caminhão apreendido alguns quilômetros adiante. O colega rígido correu até lá, deixando a gente sozinho por um momento. E foi nessa hora que o clima mudou. O vento trouxe o cheiro da soja do baú. O sol refletiu no logo do Scania e eu percebi que o silêncio dela não era mais de pura desconfiança. Era de conflito. Ela parecia lutar com ela mesma. Entre a regra que carregava no uniforme e a memória que eu, sem querer, tinha despertado. Eu ainda não sabia o que ia sair dali. Se multa, se advertência, se até prisão. Mas uma coisa eu sentia. Pela primeira vez, não era só eu contra a lei. Era eu diante de uma mulher que também carregava peso, mesmo que fosse diferente do meu. E naquele instante, tive certeza. A decisão dela ia mudar não só a minha viagem, mas o jeito como eu olhava para a estrada. Carla ajeitou o cap, fechou a prancheta de novo e ficou me olhando por alguns segundos. Aquele silêncio queimava mais do que o sol da tarde. Eu tentava decifrar o que se passava por trás daqueles olhos firmes, mas era impossível. Sabe o que eu mais vejo aqui na pista? Ela começou, a voz controlada, mas com certo peso. Caminhoneiro dizendo que só quer trabalhar, que tá no limite por causa da família. E quando vamos ver, tá sempre com documento irregular, peso acima, pneu careca, escapando de vistoria. A frase bateu como martelada. Ela não falava de mim, falava de todos. Mas ali eu era o alvo. Endireitei o corpo, apoiei as duas mãos no para-choque do Scania e respirei fundo. Eu entendo o que a senhora está dizendo. Sei que tem muito que abusa, sim. Já vi colega colocando carga onde não cabe, rodando com bicheira que mal segura no freio. Só que eu não sou desses. Ela arqueou a sobrancelha desconfiada. Todos dizem isso. Pois é, respondi olhando direto nos olhos dela. Mas cada história tem dois lados. Quem está sentado na boleia não é só motorista. É pai, é marido, é filho. A senhora está vendo documento e peso. Eu carrego mais que soja aqui dentro. Carrego a vida de dois moleques que dependem de mim. Ela ficou em silêncio, mas não desviou o olhar. O vento balançava os papéis presos na prancheta. O barulho da estrada seguia ao redor, mas parecia que só existia aquele embate entre nós dois. Carla tentou endurecer outra vez. O problema é que toda vez que um caminhoneiro decide se colocar acima da regra, quem paga é o inocente na pista. Um carro pequeno, uma família inteira. O senhor sabe disso. A lembrança veio na hora. Eu já tinha visto acidente feio demais. Caminhão tombado, criança chorando no acostamento, gente que nunca mais voltou para casa. Engoli seco, mas respondi firme. Sei sim, e não quero ser responsável por isso. Nunca. Mas a senhora também sabe que se a gente recusar frete porque tá pesado, outro pega. O sistema empurra a gente para isso. O caminhoneiro que tenta ser certinho, muitas vezes não sobrevive. Os olhos dela piscaram devagar, como se estivesse absorvendo aquelas palavras. A tensão aumentava, mas eu percebia que, pouco a pouco, alguma coisa começava a rachar naquela parede de desconfiança. Ainda assim, ela insistiu.
Então o senhor acha que eu devo ignorar o peso? Não. Balancei a cabeça. Eu acho que a senhora deve enxergar o motorista antes do número. Eu não estou pedindo favor, estou pedindo justiça. É diferente. Nesse momento, o rádio da viatura chiou de novo. A voz metálica anunciava outro caminhão retido alguns quilômetros adiante. Carla olhou na direção, mas não se moveu. Continuou parada, me encarando. O silêncio voltou a pesar. Eu aproveitei. A senhora já teve alguém da família na estrada? Perguntei com cuidado. Ela hesitou, foi rápido, mas eu vi. Uma sombra atravessou o olhar antes dela disfarçar. Isso não vem ao caso, respondeu seca. Mas naquele instante eu entendi que vinha sim. O jeito como ela segurou a prancheta, mais apertado do que antes, mostrava que minhas palavras tinham cutucado algo guardado. Olha, doutora, eu não estou aqui para bancar herói nem para enganar ninguém. Só estou tentando levar esse frete até Curitiba, entregar a carga e voltar para casa vivo. Se a senhora acha que eu estou mentindo, multa. Eu assino. Mas vai saber que multou um homem que luta todo dia para não deixar faltar nada para os filhos. Ela respirou fundo, os olhos ainda firmes, mas agora havia uma oscilação ali. Não era mais pura desconfiança, era conflito. O colega rígido voltou nesse momento, quebrando o clima. E aí, resolveu? Vai aplicar a multa ou vai deixar ele ir embora? A pergunta dele caiu como pedrada. O coração disparou outra vez. Carla não respondeu de imediato. Ficou olhando para o Scania, depois para mim, e só então devolveu. Eu ainda não terminei. Ele bufou, virou as costas, visivelmente irritado. Eu fiquei imóvel, mas por dentro parecia que tinha corrido uma maratona. Algo estava mudando, devagar, mas estava. E no fundo, senti que a decisão dela já não dependia só do peso da carga. A estrada ensina que confiança não se ganha de uma vez. Ela nasce em meio à desconfiança, quando alguém escolhe olhar além do que os olhos mostram. E foi exatamente isso que começou ali, naquela tarde quente, entre o ronco dos caminhões e o silêncio pesado da barreira da PRF. Carla ficou um tempo em silêncio, só o barulho da caneta batendo contra a prancheta. O sol queimava forte, a soja exalava aquele cheiro seco e doce no ar, e eu já sentia que a situação estava tomando um rumo diferente. Ela respirou fundo, ergueu o rosto e soltou. Quero ver dentro da cabine. As palavras caíram pesadas, como se tivesse puxado um freio de mão no meio da pista. Eu travei. Não era comum pedirem isso. Olhei para ela, depois para o Scania, e percebi que ali tinha alguma coisa além de protocolo. Antes que eu respondesse, o colega rígido apareceu de novo, já com a cara carregada de irritação. Não precisa disso, Carla. O peso já deu acima, pronto. Para que subir no caminhão? Vai perder tempo. Ela girou o pescoço devagar, encarando ele de um jeito que até eu do lado sentia tensão. Eu decido como conduzo a fiscalização, disse firme. Quero ver dentro. O outro PRF bufou, jogou as mãos para o alto e saiu andando alguns passos, resmungando. Mas não insistiu. Eu, por dentro, não sabia se respirava aliviado ou preocupado. Abri a porta do Scania, senti o calor da cabine subir como um bafo de forno. O banco já moldado pelo tempo, o painel cheio de marcas da estrada, o chaveiro com o logo da Scania balançando no retrovisor. Era meu mundo, meu pedaço de casa. E agora, pela primeira vez, alguém de fora ia entrar com um olhar de fiscalização. Pode subir, falei, segurando a porta. Carla apoiou o pé no degrau e entrou, sem hesitar. O uniforme dela contrastava com o interior gasto da boleia. Ela passou os olhos por tudo. O rádio antigo, a garrafa térmica amassada, o cobertor dobrado no banco de trás. Cada detalhe carregava história. Mas para ela talvez fosse só bagunça de caminhoneiro. Eu subi logo em seguida, sentando no banco do motorista. O cheiro de diesel misturado com café velho enchia o ar. Ela permaneceu em silêncio, observando. A cada segundo, eu sentia como se estivesse expondo uma parte de mim que nunca mostrava a ninguém. Vive aqui, não é? Ela disse, quebrando o silêncio. A pergunta veio seca, mas bateu fundo.
Vivo, sim, mais aqui do que em casa às vezes. Essa cabine já viu mais lágrima minha do que qualquer outro lugar. Ela não respondeu. Tocou de leve na foto colada no painel. Eu, o Lucas e a Marina, sorrindo num domingo raro em que consegui ficar em casa. A ponta dos dedos dela ficou parada ali por alguns segundos, como se a imagem tivesse puxado algo que ela não queria mostrar. Seus filhos? Perguntou, sem tirar os olhos da foto. São eles, sim, falei baixo. Eles são meu combustível. A expressão dela mudou por um instante. Não foi sorriso, mas também não era a mesma rigidez. Era como se tivesse rachado uma parte da armadura que ela usava. Eu aproveitei. Sabe, doutora, esse caminhão aqui pode ser só um bruto velho para os outros, mas para mim é história, é abrigo, é a prova de que eu lutei e consegui. Quando comprei esse Scania 113, parecia que tinha conquistado o mundo. Não troco nem por um R440, nem por um 124, nem pelos mais novos que brilham na estrada. Ela respirou fundo, apoiou as duas mãos no painel, olhando adiante, como se o horizonte da estrada que se via pelo para-brisa tivesse puxado lembrança. Meu pai também rodava, disse de repente. Ele tinha um Scania 111 Jacaré. A revelação caiu como bomba. O silêncio que veio depois foi pesado, mais diferente. Agora era como se estivéssemos conectados por algo que ia além daquela fiscalização. Olhei para ela, surpreso. Então a senhora sabe o que é esperar ele voltar. Sabe o cheiro de diesel grudando em tudo. Sabe o que é estrada cortar família. Ela desviou os olhos rápido, como se tivesse se arrependido de falar. Eu não vim aqui para lembrar do passado. Cortou, voltando ao tom duro. Mas eu já tinha visto. O olhar dela entregou que aquele passado ainda pesava. O colega rígido voltou a aparecer, batendo na lataria. E aí, Carla? Decidiu? Vai multar ou não? Ela não respondeu. Continuou sentada, olhando a foto no painel, como se lutasse contra ela mesma. Eu respirei fundo, segurei firme o volante e disse num tom baixo: multa se precisar. Mas saiba que esse sorriso aqui, apontei para a foto dos meus filhos, é o que me faz rodar todo dia. E é o que vai me fazer rodar amanhã, mesmo que eu volte para casa sem R$1 no bolso. O silêncio que veio depois não era de desconfiança, era de peso, de decisão. Carla levantou a cabeça, encarou a estrada pela janela e eu percebi que ali, naquele momento, dentro da cabine do meu Scania, a história tinha virado. Eu não sabia como ia terminar, mas sabia que não ia ser como todas as outras vezes. Carla ficou parada, os olhos fixos na foto colada no painel. O silêncio que tomou conta da cabine era tão pesado quanto o frete que eu trazia. O ronco distante dos caminhões passando na pista era o único som que restava. Eu não mexi um músculo, só observava a forma como ela encarava aqueles rostos sorridentes. Os dedos dela tocaram de leve o canto da fotografia, como se tivesse medo de borrar o sorriso do Lucas e da Marina. Depois, sem dizer nada, os olhos dela deslizaram até o chaveiro pendurado no retrovisor, o logo da Scania, já gasto pelo tempo, mas ainda brilhando quando a luz do sol batia. Ela respirou fundo e, por um instante, parecia outra pessoa. Não era a agente rígida de uniforme, era uma mulher lembrando de algo que doía. Esse chaveiro, murmurou quase sem voz. Meu pai tinha um igual. O ar travou dentro da cabine. Eu não esperava ouvir aquilo. Seu pai rodava também? Perguntei, baixando o tom. Ela demorou a responder, como se lutasse com as próprias memórias. Sim, um Scania 111 Jacaré, vermelho. Eu cresci ouvindo o barulho do motor de madrugada e esperando ele voltar, sem saber se ia voltar. As palavras dela me acertaram em cheio. Eu vi nos olhos dela que não era só lembrança, era ferida aberta. Então a senhora sabe o que é estrada. Falei devagar, quase num sussurro. Sabe o que é esperar na janela, contar os dias, torcer para não acontecer nada? Ela fechou os olhos por um segundo, como se confirmasse sem querer.
De repente, o rádio da viatura chiou lá fora e o barulho fez ela despertar. Abriu os olhos, voltou à postura firme, mas já era tarde. Eu tinha visto a rachadura no muro. Não pense que isso muda alguma coisa, motorista, disse, tentando endurecer de novo. Eu ainda tenho um trabalho a cumprir. Eu encarei a estrada pelo para-brisa e deixei escapar um sorriso pequeno, sincero, sem esforço. Não muda, não, mas explica muita coisa. Ela me olhou de lado, como se tivesse surpresa pelo sorriso. Por um instante, o peso da tensão pareceu aliviar. Era como se aquele gesto simples tivesse atravessado a muralha que ela tentava levantar. O colega rígido bateu na porta da cabine, impaciente. Carla, chega, tá perdendo tempo. Esse aí já devia estar multado. Ela não respondeu. Só permaneceu ali, com a prancheta apoiada no colo e o olhar preso na foto. O silêncio dela foi a resposta que o outro não queria. Eu senti a necessidade de completar. Sabe qual foi o dia mais difícil da minha vida? Falei, a voz meio embargada. Quando prometi para eles dois, olhando nos olhos, que eu ia voltar, que não importa onde eu estivesse, eu ia dar um jeito de chegar em casa. E toda vez que eu subo nesse caminhão, é essa promessa que segura meu volante. Carla desviou os olhos rápido, encarando o para-brisa. Mas a respiração dela denunciava. Ela estava balançada. O outro PRF bateu de novo, agora mais forte. Você não está entendendo? Esse caminhoneiro está te enrolando. Olha para esse painel, foto de criança. É sempre a mesma história. Multa logo. Carla virou de repente e o tom dela mudou. Chega! Gritou sem levantar da cabine. Quem conduz essa fiscalização sou eu. O silêncio que veio depois foi absoluto. Até o barulho da estrada pareceu diminuir. O colega recuou, irritado, mas sem coragem de enfrentar. Eu respirei fundo, segurei firme o volante e falei baixo, mais para mim do que para ela. A estrada cobra caro, doutora. Mas também ensina a sorrir quando ninguém acredita. Ela me olhou de novo, e foi nesse instante, nesse olhar cruzado dentro da cabine quente e apertada, que eu vi. Ela não estava mais olhando só para um caminhoneiro parado numa barreira. Ela estava olhando para um espelho do próprio passado. E pela primeira vez, a desconfiança deu espaço para algo diferente. Eu não sabia se era compaixão, lembrança ou apenas conflito interno, mas sabia que o jogo tinha virado. A multa já não era mais só um número na prancheta. Agora era uma decisão que mexia com ela por dentro. O vento bateu na cortina da boleia, balançando o chaveiro com o logo da Scania. O som metálico foi pequeno, mas pareceu selar aquele momento. Carla respirou fundo, segurou firme a prancheta, mas não escreveu nada. Só ficou ali, em silêncio. E eu percebi, a estrada tinha acabado de abrir uma nova curva, e nada seria igual depois dali. Carla ainda estava ali, dentro da minha cabine, com o olhar perdido na foto dos meus filhos. O rádio da viatura chiava ao fundo, mas parecia distante. O colega dela resmungava lá fora, impaciente, mas naquele instante o mundo tinha se resumido àquele espaço apertado entre nós dois. Eu respirei fundo e falei, sem planejar, sem pensar no risco. Sabe quantas noites eu já passei acordado, dirigindo sem piscar, só para chegar no horário? 3, 4 noites virado, dormindo encostado no volante, esperando o sono passar com um café amargo de posto. A estrada não dá folga, doutora. Ela me olhou rápido, como se quisesse cortar a conversa, mas ficou em silêncio. Eu já comi marmita fria em cima do cabeçote quente, já dormi no chão duro de pátio de posto, já passei Natal e aniversário longe dos meus filhos. Tudo isso por quê? Porque se eu parar, a vida deles para também. O silêncio dela me incentivava a continuar. Eu via nos olhos dela que, mesmo tentando se manter firme, alguma coisa estava batendo. A senhora sabe o que é chegar em casa depois de semanas rodando e ver seu filho crescer sem você? Ver sua filha perder o medo de dormir sozinha porque já se acostumou a não ter o pai perto? Carla apertou os lábios, desviou o olhar, mas a respiração dela estava mais rápida. Eu percebia.
Já perdi amigos na estrada, gente que não voltou. E cada vez que pego esse volante, eu sei que posso ser o próximo. Mas sabe o que me faz seguir? Parei um instante, olhei de novo para o painel. Esse sorriso aqui. Apontei para a foto dos meus filhos. Não precisei dizer mais nada, só deixei aquele silêncio tomar conta. Carla fechou os olhos por um segundo, como se estivesse segurando alguma lembrança. Depois, abriu devagar, encarando o horizonte pela janela. "O Senhor fala como se fosse herói", disse, a voz mais baixa do que antes. "Não sou herói, não." Respondi, deixando escapar um sorriso. "Sou só um pai tentando não falhar." Ela me olhou de volta. E eu vi. Aquele sorriso tinha atravessado a muralha que ela insistia em levantar. Não era deboche, não era tentativa de escapar, era só verdade. Carla respirou fundo, como quem tentava retomar o controle, mas eu sabia que dali em diante não era só sobre balança ou multa, era sobre ela também. O colega apareceu de novo, batendo na porta, voz alta, irritada. "Carla, isso já virou perda de tempo." Ela não se mexeu. Continuou sentada, encarando meu sorriso, como se não tivesse ouvido nada. "O senhor devia estar cansado", murmurou, quase como quem falava sozinha. "Tô", respondi. "Mas cansado por dentro pesa mais do que carga pesada. E mesmo assim, eu sigo. Porque a estrada me cobra, mas também me dá." Ela desviou o olhar, mexeu na prancheta, mas não anotou nada. O silêncio dela era a resposta que mais valia. "Sabe, doutora, eu nunca pedi moleza para a estrada. Só respeito, porque a gente aqui no tapetão carrega muito mais do que nota fiscal mostra. Carrega vida." Dessa vez, ela não rebateu. Ficou quieta, olhando para frente, com os olhos marejados que ela tentou disfarçar. Foi nesse instante que eu percebi. A barreira que ela carregava não tinha sido levantada só contra mim. Era dela também. O passado dela, o pai caminhoneiro, a infância de espera. Tudo estava ali, preso no peito. E eu, com um sorriso sincero, sem querer, tinha aberto a porta dessa lembrança. Ela ajeitou o cap, respirou fundo e, pela primeira vez desde que me abordou, falou num tom diferente. "O senhor tem sorte de ter eles esperando." Engoli seco. "Sorte nada, doutora. Tenho é medo, medo de não voltar." O silêncio que veio depois não foi de desconfiança, foi de reconhecimento, de quem, no fundo, sabia exatamente do que eu estava falando. E foi aí que eu entendi. A estrada tinha colocado eu e Carla frente a frente, não só para falar de multa, mas para lembrar que todo mundo carrega um peso invisível. Só que naquele momento eu já sentia. A decisão dela não seria feita só pela balança. Carla ficou quieta por alguns segundos, mexendo na prancheta como se quisesse se agarrar àquilo para não se perder no que estava sentindo. Mas o olhar dela entregava. Estava longe dali, longe da cabine do meu Scania. De repente, falou baixo, quase como quem deixa escapar um segredo. Meu pai rodava num Scania 111 Jacaré. A frase me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio, deixando ela continuar, porque percebi que não era coisa que ela dizia fácil. Eu cresci com aquele ronco na cabeça. O som do motor acordando de madrugada, a casa inteira tremia. Minha mãe sempre ficava aflita e eu só corria para a janela para ver ele saindo. Às vezes, demorava semanas para voltar. Ela parou um instante, respirou fundo. Eu sentia que não era só lembrança, era dor misturada com saudade. Ele sempre trazia alguma coisa para mim, doce de posto, chaveiro barato, até uma miniatura de caminhão de plástico. Eu guardava como se fosse tesouro. Eu engoli seco, lembrando dos meus filhos, imaginando o que eles pensam quando me veem chegar. Era impossível não se ver naquelas palavras. E quando ele não voltou, arrisquei perguntar com cuidado. O silêncio dela respondeu primeiro. Depois, com a voz mais pesada, ela disse: "Um acidente perto de Londrina. Eu tinha 12 anos. Foi a última vez que ouvi o ronco daquele jacaré." A cabine pareceu encolher. O peso daquela lembrança caiu entre nós. Ela mantinha o rosto firme, mas os olhos brilhavam.
E é por isso que eu sou dura, continuou. Porque cada vez que eu vejo um caminhoneiro rodando acima do peso, arriscando mais do que devia, eu lembro dele. Lembro da espera, da angústia. Eu não quero que outra criança passe pelo que eu passei. Eu respirei fundo. Agora tudo fazia sentido. A rigidez dela não era só lei, era proteção, era medo de reviver a própria história. Doutora, falei baixo, tentando achar as palavras certas. Eu entendo mesmo, e sinto muito pelo seu pai. Mas se a senhora enxergar em mim só o risco, nunca vai ver o homem que está tentando não falhar como ele. Ela virou de repente me encarando. Eu não desviei. O silêncio foi longo, mas naquele olhar cruzado havia algo novo. Não era mais só desconfiança, era reconhecimento. O chaveiro da Scania balançou de leve, como se a lembrança do jacaré tivesse sido trazida de volta, junto com o som metálico. Carla passou a mão no painel devagar, como quem acaricia uma memória. Sabe qual era a cor do caminhão dele? Vermelho queimado. Eu odiava essa cor, mas hoje, quando vejo um caminhão parecido na estrada, meu peito aperta. Eu sorri, mas não de deboche. Um sorriso sincero, cheio de empatia. Estrada é isso, doutora. Marca a gente de um jeito que não apaga nunca. Ela respirou fundo, tirou o óculos escuro que ainda segurava na mão e deixou os olhos livres. Era a primeira vez que eu via Carla sem máscara. A firmeza continuava, mas agora havia fragilidade também. Do lado de fora, o colega rígido resmungava, batendo o pé no chão, irritado com a demora. Mas naquele instante, ele parecia estar em outro mundo. Dentro da cabine, éramos só eu, ela e a memória de um jacaré que ainda roncava no coração dela. Meu pai sempre dizia que caminhoneiro vive entre a saudade e a esperança. Saudade de casa, esperança de voltar. A voz dela falhou no fim da frase. Ele tinha razão, respondi. E é isso que segura o volante na minha mão até hoje. Carla não respondeu, mas vi o canto da boca dela tremer, como se lutasse contra algo que não queria mostrar. O rádio chiou de novo, chamando por ela. O colega bateu mais uma vez na lataria, irritado. Carla, vamos resolver isso logo! Ela respirou fundo, ajeitou a postura e colocou o óculos de volta. A agente voltou ao lugar. Mas eu sabia. A mulher por trás do uniforme já tinha deixado escapar quem realmente era, e naquele instante percebi que a decisão dela não seria mais só sobre números, seria também sobre memórias. A estrada tinha feito a gente se encontrar, não por acaso. Eu carregava o peso da vida, ela carregava a memória do pai, e naquele choque de histórias, a barreira entre nós começava a ceder. Carla ajeitou a prancheta no colo. O sol batia forte no para-brisa, refletindo no óculos dela. Mas eu percebia que os olhos estavam diferentes. Já não havia só rigidez. Tinha algo mais. Algo que tremia por dentro, mas que ela tentava segurar na postura. O colega não aguentou a demora. Subiu 2 degraus da boleia e falou alto, quase cuspindo as palavras. Acabou, Carla! O caminhão tá pesado, a multa é clara. Você tá deixando emoção atrapalhar. Eu segurei o volante firme, mas não falei nada. Era ela quem tinha que responder. E respondeu. Eu não decido por emoção. A voz dela saiu firme, mas carregada. Eu decido quando tenho certeza. O outro PRF riu com desdém. Certeza? Tá na balança. O que mais você precisa? Carla ficou em silêncio. O olhar dela correu pela cabine. A foto dos meus filhos, o chaveiro balançando no retrovisor, o cobertor dobrado no banco de trás. Tudo aquilo parecia pesar mais do que o número piscando no visor da balança. Eu aproveitei a pausa. Doutora, se a senhora aplicar a multa, eu não discuto. É lei. Mas saiba que se fizer isso, eu vou perder mais do que dinheiro. Vou perder a confiança que meus filhos têm em mim. Porque eu prometi voltar. Ela virou o rosto devagar, me encarando. O colega bufou, impaciente, e desceu da cabine batendo a porta com força. Ficamos só nós dois. O silêncio voltou a ser absoluto. Eu escutava minha própria respiração, pesada, misturada ao zunido da estrada.
Carla mexia a caneta na mão, mas não escrevia nada. Não é simples, ela disse, enfim. A lei é clara, mas... Interrompeu-se como se tivesse medo da própria fraqueza. Nada na estrada é simples, doutora. Falei. Mas a senhora sabe, melhor do que ninguém, que nem sempre o que está no papel mostra a vida real. Ela suspirou fundo. A prancheta escorregou do colo, caiu no tapete da boleia com um baque seco. Ela nem se abaixou para pegar. Ficou olhando para frente, imóvel, como se tentasse decidir entre dois mundos. De repente o rádio chiou forte. Outra voz na frequência. Unidade 2, precisa de apoio. Caminhão tombado na serra. 2 vítimas. Carla pegou o rádio, respondeu rápido, mas não saiu da cabine. Quando desligou, me encarou de novo. É por isso que eu não durmo tranquila. Cada vez que deixo um caminhoneiro seguir, eu penso se não vou receber chamada de acidente minutos depois. Eu sei, respondi. Mas olha para mim. Eu não estou pedindo para sair daqui como se nada tivesse acontecido. Estou pedindo para a senhora me ver como pai. Como um homem que só quer voltar. Ela fechou os olhos, respirou fundo. Por alguns segundos, achei que ia chorar. Mas quando abriu, a firmeza tinha voltado. Só que diferente, não era mais muralha, era decisão. Pegou a prancheta do chão, abriu devagar e começou a escrever. Meu coração disparou. Eu não conseguia ver o que ela rabiscava, só ouvia o som da caneta correndo no papel. Pronto. Ela fechou a prancheta de novo. Multa? Perguntei, a voz seca. Ela não respondeu de imediato. Me entregou os documentos, olhou nos meus olhos e disse, advertência. O ar voltou para os meus pulmões com força. Eu quase não acreditei. Não era liberação total, mas também não era a sentença que eu temia. Era algo no meio, era humanidade. O colega apareceu de novo, indignado. Advertência? Tá de brincadeira, Carla. Isso aqui é uma infração clara. Ela se levantou da cabine firme. Quem decide sou eu, e minha decisão tá tomada. Ele ficou vermelho, engoliu a raiva e se afastou, resmungando palavrões. Eu fiquei ali, olhando para ela, sem saber o que dizer. Só consegui deixar escapar um sorriso, não de vitória, mas de alívio. Um sorriso que dizia mais do que qualquer palavra, e pela primeira vez ela não desviou. Olhou meu sorriso de frente, e não consegui evitar a sensação de que, naquele instante, ela tinha visto também o sorriso do pai dela, no ronco distante do jacaré vermelho que ainda vivia na memória. A estrada, mais uma vez, tinha decidido por nós dois. Carla fechou a prancheta com força e estendeu meus documentos. O coração batia no ritmo do motor quando desligo na descida, acelerado e pesado. Tá liberado, ela disse, firme, com advertência. Por alguns segundos, achei que tinha ouvido errado. Advertência? Não multa? O ar voltou para os pulmões como se tivesse engatado marcha errada e quase estourado o motor. Era alívio, mas também incredulidade. Peguei os papéis com cuidado, quase com medo de que ela mudasse de ideia. Os dedos roçaram nos dela por um instante e percebi que a decisão tinha custado caro. Ela não estava apenas aplicando regra, tinha arriscado a própria autoridade diante do colega. O outro PRF não se conteve. Isso é uma piada, Carla. Tá passando a mão na cabeça desse cara. É assim que se perde respeito na pista. Ela virou de frente, ereta, o corpo inteiro sustentando a decisão. É assim que se aplica justiça. A resposta dela bateu mais alto que buzina de carreta em descida. O colega recuou, mas não escondeu o ódio no olhar. Eu fiquei quieto, mas por dentro a gratidão fervia. Não era só a advertência, era o gesto. Ela tinha confiado em mim, e na estrada a confiança é moeda rara. Saí da boleia e desci para o acostamento. O sol queimava forte, mas o ar parecia mais leve. Encostei a mão no capô azul do meu Scania, como se agradecesse ao bruto por segurar mais essa. Carla veio atrás, ainda séria. O senhor sabe que não pode mais rodar assim. Se pegar de novo, não vai ter advertência. Assenti com a cabeça. Sei, doutora. Não vou esquecer o que a senhora fez hoje.
Ela desviou o olhar, mas não conseguiu esconder o peso no rosto. A lembrança do pai dela ainda estava ali, rondando cada palavra. De repente, o rádio chiou de novo na viatura. Acidente na serra. Precisavam deles com urgência. O colega resmungou, xingou baixinho e correu para o carro. Carla, por um instante, ficou parada ao meu lado. Cuida dos seus filhos, motorista. A estrada já leva demais da gente. Eu sorri de novo, o mesmo sorriso que tinha quebrado a barreira dela dentro da cabine. Pode deixar, e a senhora cuida do coração. Os olhos dela tremeram. Não respondeu. Apenas virou as costas e entrou na viatura. O motor da PRF rugiu, levantando poeira e logo desapareceu no horizonte. Fiquei ali, sozinho, olhando o vazio da pista. Mas não era mais o mesmo vazio de antes. Subi no Scania, liguei a chave e senti o ronco grosso do motor vibrar no peito. Era como se o caminhão também tivesse entendido a vitória. Não uma vitória de quem enganou, mas de quem foi visto de verdade. Olhei pelo retrovisor e enxerguei meu próprio reflexo. As rugas marcadas, o boné gasto, o rosto cansado. Mas dessa vez, junto com o cansaço, tinha esperança. Não sabia se ia cruzar de novo com a Carla, mas sabia que aquele encontro tinha mudado a viagem. Não só a minha, a dela também. Engatei a marcha, pisei fundo e deixei o bruto ganhar a pista. O horizonte aberto me chamou, como sempre. Mas, dentro de mim, algo tinha mudado. A estrada ainda era dura. O peso ainda estava lá. Mas agora, além da promessa que eu carregava para os meus filhos, havia também a lembrança de um olhar firme que escolheu me dar uma chance. E eu sabia, aquela advertência era mais do que papel assinado. Era um voto de confiança, e confiança na vida de caminhoneiro vale mais do que qualquer multa paga. O barulho da viatura ainda ecoava ao longe quando Carla voltou a se aproximar. O colega já tinha entrado no carro, chamando pelo rádio, mas ela ficou. Por um instante, pensei que ia me dar outra bronca, reforçar a advertência. Mas ao invés disso, ela olhou para o degrau do Scania e falou baixo. Podemos sentar aqui? Assenti, surpreso. Ela ajeitou o cap e se sentou no ferro quente ao meu lado. O sol queimava a lataria, mas o silêncio entre nós era o que mais pesava. Eu puxei o ar, tentando começar. Sabe, doutora, quando eu tô rodando sozinho, às vezes penso que a estrada cria um jeito de aproximar as pessoas que não se encontram por acaso. Ela não respondeu de imediato. Ficou olhando para o horizonte, os olhos apertados contra a claridade. Então disse, eu passo os dias parando caminhoneiros, aplicando multas, ouvindo desculpas. Mas no fundo, eu nunca deixei de ouvir o ronco do motor do meu pai. É como se cada caminhão que encosto fosse um pouco ele voltando. A voz dela falhou no final. Eu respirei fundo, sentindo o nó na garganta. Eu entendo, respondi. Porque toda vez que eu volto para casa, os olhos dos meus filhos perguntam se é a última ou se eu ainda vou rodar mais uma. E eu nunca sei responder. Ela virou o rosto para mim. A expressão séria continuava, mas havia algo mais nos olhos dela, uma mistura de dor e reconhecimento. Eu odiava quando meu pai saía, confessou, mas odiava mais ainda quando ele não voltava na data. Cada atraso era uma tortura. Eu ficava na janela rezando para ver o jacaré dobrar a esquina. Eu deixei escapar um sorriso triste. O Lucas faz igual. Toda vez que atrasa um dia, ele dorme na sala, de olho na porta. Diz que não quer perder o momento em que eu chego. Carla baixou os olhos, como se aquelas palavras pesassem ainda mais. Então você sabe o que é carregar saudade, disse, quase num sussurro. Sei, doutora, respondi. E sei também que a estrada nunca devolve o tempo perdido. Por isso a gente aprende a valorizar cada minuto junto, quando consegue voltar. Ela respirou fundo, mexeu no bolso do uniforme e tirou uma correntinha. Um pingente pequeno, em forma de caminhão. Ficou girando nos dedos, sem coragem de mostrar, mas deixou escapar.
Era do meu pai. Eu carrego sempre comigo. Fiquei sem reação por um instante. Depois falei baixo. Então a senhora entende mais de estrada do que qualquer manual de fiscalização. Ela levantou a cabeça e me encarou. Pela primeira vez, não havia desconfiança, havia cumplicidade. O silêncio que veio depois não foi pesado. Foi daqueles silêncios que dizem mais que palavras. Lula, ela disse devagar, como se testasse meu nome. Quando eu te vi pela primeira vez, eu só enxerguei mais um caminhoneiro acima do peso. Agora eu vejo um pai. Engoli seco, sentindo a garganta arder. E quando eu te vi, achei que era só mais uma PRF pronta para arrancar meu sustento. Agora eu vejo uma filha. Ela desviou rápido, talvez para esconder o brilho nos olhos, mas não precisava. Eu já tinha visto. Lá no fundo, o colega gritava pelo rádio, impaciente. Mas a gente não se moveu. Ficamos ali no degrau do Scania, dois mundos diferentes ligados pelo mesmo asfalto. A estrada levou meu pai, disse Carla, firme. Eu não posso mudar isso, mas talvez eu possa mudar o jeito como olho para os que ainda estão aqui. E eu, completei, não posso mudar o risco que corro, mas posso honrar o que carrego. E hoje, doutora, não foi só soja. Foi também esse encontro. O vento levantou poeira na beira da pista, balançando o chaveiro da Scania, que pendia dentro da cabine. O som metálico foi pequeno, mas pareceu selar aquele momento. Carla ajeitou o uniforme, se levantou devagar e estendeu a mão. Eu apertei firme, sentindo que não era só cumprimento, era promessa. Cuida da sua rota, Lula, disse. E volta sempre para os seus filhos. Pode deixar, respondi. E a senhora, nunca esqueça do ronco do jacaré. Ele ainda guia o seu caminho. Ela assentiu, séria, mas com um leve tremor no canto da boca. Então se afastou, caminhando até a viatura. Eu fiquei ali, sentado no degrau do Scania, o coração batendo forte. Sabia que a estrada tinha me dado mais do que um susto naquele dia. Tinha me dado uma lembrança que ia rodar comigo por muito tempo. Engatei o bruto e deixei o motor cantar grosso. O horizonte me chamava, mas dentro de mim, algo tinha mudado. A advertência já não era o mais importante. O que importava era a história que tinha ficado gravada no ferro quente daquele degrau. O Scania já estava ligado, motor roncando grosso, pronto para engolir mais quilômetros. Eu ajeitei o retrovisor e, antes de engatar a marcha, olhei de novo para a viatura da PRF. Carla ainda estava lá dentro, conversando rápido no rádio. Mas o jeito dela era outro. Não tinha mais aquela dureza de pedra no rosto. O olhar dela agora carregava outra coisa, humanidade. Ela me viu observando e por um instante nossos olhos se cruzaram pelo vidro. Não teve palavra, não teve gesto, só aquele olhar, mas bastou. Eu entendi que, dali em diante, caminhoneiro não ia ser só número de balança para ela. Ia ser gente. Apertei o volante e deixei escapar um sorriso cansado, mas sincero. Não era só alívio, era também uma descoberta. Nem todo PRF está ali para ferrar a gente. Alguns, como ela, carregam feridas que explicam a rigidez. E quando essas feridas encontram a estrada de novo, tudo muda. Engatei a marcha e deixei o bruto ganhar pista. O asfalto se abriu à frente, quente, vibrando sob os pneus. Mas a cabeça ainda estava lá atrás, na barreira. Por muitos anos eu tinha cultivado raiva. Cada vez que via viatura azul e amarela, o coração acelerava. Não pelo medo de estar errado, mas pela sensação de ser tratado como criminoso. Hoje, pela primeira vez, eu sentia diferente. Enquanto o motor do 113 rugia, eu pensava, talvez a gente também precise mudar o jeito de olhar para eles. Talvez, assim como nós carregamos peso invisível, eles também carregam. O rádio chiava dentro da cabine, tocando uma moda sertaneja antiga. Eu cantarolei baixinho, batucando no volante, e sem perceber, sorri de novo. Era como se aquela advertência tivesse tirado um peso das minhas costas maior que qualquer multa. A estrada seguia, e junto com ela vinham as lembranças do que tinha acabado de acontecer.
A cena da Carla tocando a foto dos meus filhos, o jeito como ela confessou a história do pai, o olhar marejado que tentou esconder, tudo isso rodava comigo agora, como se tivesse se transformado numa nova carga. Só que dessa vez, leve. Um caminhão passou por mim, um R440 brilhando de tão novo. O motorista acenou e eu retribuí. E pensei, ele pode até ter mais tecnologia, mais conforto, mas não tem a mesma história. O meu 113 carregava marcas que não apareciam em catálogo, mas que tinham me levado até ali. No meio da viagem, parei num posto para abastecer. Enquanto o diesel entrava no tanque, um caminhoneiro me chamou. "E aí, Lula, como foi lá na barreira? Tão pesando tudo, né?" Eu sorri de canto. "Foi diferente dessa vez", respondi. Ele me olhou, curioso, esperando mais detalhes. Mas eu não contei. Aquela história não cabia em conversa de beira de bomba. Aquela história era minha e dela. Voltei para a boleia, tomei um gole de café amargo da garrafa térmica e respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo não me senti só. A estrada sempre foi minha companheira, mas agora parecia que eu tinha cruzado com alguém que entendia meu silêncio. Enquanto rodava, lembrei da última frase que Carla tinha dito antes de entrar na viatura. "Cuida dos seus filhos, motorista. A estrada já leva demais da gente." Essas palavras ficaram martelando no peito. Era conselho, mas também confissão. Eu percebi que mesmo usando o uniforme e crachá, ela carregava o mesmo peso que eu. A diferença é que o dela era memória e o meu, promessa. O sol começou a baixar, pintando o céu de laranja. A luz entrava pela janela do Scania, iluminando o chaveiro pendurado no retrovisor. Ele balançava devagar, como se repetisse a cena que tinha mudado tudo. Olhei para o retrovisor mais uma vez. Não para trás, mas para dentro. E ali vi um homem diferente do que tinha começado a viagem. Não era só caminhoneiro lutando contra prazo e carga. Era alguém que tinha descoberto que até nos encontros mais duros pode nascer algo inesperado. A estrada é assim. Um dia você é parado por uma barreira que parece o fim do mundo. No outro, descobre que essa mesma barreira pode abrir um caminho novo. E enquanto o Scania rugia firme, eu percebi que a viagem até Curitiba não seria só sobre soja. Seria também sobre aquele olhar diferente que ia rodar comigo por muito tempo. O ronco da viatura da PRF já se preparava para arrancar quando Carla ainda se manteve por perto. O colega dela estava de cara fechada, batendo a porta com força, como quem queria que o mundo inteiro ouvisse sua raiva. Ele não aceitava a decisão que ela tinha tomado, isso era claro. Carla, por outro lado, caminhou até mim, passos firmes, mas o olhar diferente. Parou de frente para o meu Scania 113, o azul refletindo o sol da tarde, e disse com calma: "Boa viagem, Lula." Foi simples, mas não foi comum. Não era só despedida de agente de trânsito, era algo mais. Era quase como se dissesse: "Eu entendi você." Engoli seco, ajeitei o boné e respondi do jeito que sabia, sem discurso: "Valeu, doutora. Que Deus proteja sua estrada também." Ela assentiu, discreta, mas os olhos dela disseram mais do que qualquer palavra. Aquele breve contato foi suficiente para marcar. O colega, ainda contrariado, gritou da viatura: "Anda logo, Carla, já perdemos tempo demais aqui." Ela respirou fundo, segurou firme o cap na cabeça e antes de virar as costas ainda acrescentou: "E não esquece do que eu falei. Seus filhos precisam de você inteiro." Assenti, sem conseguir esconder o sorriso. O motor do Scania vibrou forte, como se aprovasse aquelas palavras. Carla voltou para a viatura. O colega arrancou acelerado, levantando poeira e jogando o carro contra a pista como quem descarregava raiva no volante. Eu fiquei parado por alguns segundos, só ouvindo o silêncio que ficou depois. Subi de volta na boleia. O cheiro da soja, o calor acumulado na cabine, o balanço leve do chaveiro da Scania, tudo parecia diferente agora. O mundo em volta era o mesmo, mas eu não era mais. Engatei a marcha, pisei fundo e senti o bruto ganhar corpo no asfalto.
A estrada chamava e eu atendi. Mas dessa vez, não carregava só carga. Carregava uma conversa que tinha atravessado a alma. Enquanto rodava, olhei pelo retrovisor. O acostamento vazio já engolia a imagem da barreira, mas o rosto da Carla ficou comigo. O jeito firme, o olhar que mudou no último instante, a lembrança do pai dela misturada com a minha história. A estrada é cruel, mas às vezes surpreende. No lugar de multa, eu ganhei algo mais raro. Um pedaço de confiança. Deixei a mente viajar. Pensei nos meus filhos, imaginei contar para eles que um dia um PRF me olhou não como infrator, mas como pai. Talvez eles nem entendessem direito, mas eu sabia que aquela lembrança ia me acompanhar em cada viagem. O rádio chiou, trazendo de volta a rotina da estrada. Outro caminhoneiro avisava de fiscalização adiante, buzina ecoava ao fundo. A vida seguia, só que dentro de mim a viagem tinha mudado. A despedida foi breve, mas suficiente. Eu sabia que dificilmente cruzaria de novo com ela naquele mar de asfalto. Mas também sabia que, onde quer que estivesse, Carla não olharia mais para caminhoneiro com o mesmo peso no olhar. E eu, dali em diante, não veria mais um PRF como inimigo automático. A poeira ficou para trás. A soja seguia firme no baú. E eu, com as mãos firmes no volante, carregava comigo muito mais do que mercadoria. Carregava a certeza de que até no asfalto mais duro pode nascer um encontro que muda a forma de ver o mundo. O Scania rugiu fundo quando voltei para a BR. Era como se o bruto tivesse sentido o que rolou lá atrás e quisesse mostrar sua força. Cada marcha engatada parecia uma resposta. Bora, parceiro, tamo junto. A pista se abriu diante de mim, longa, quente, pulsando de movimento. Caminhões passando pesados, carros apressados, motos costurando. Mas eu não via só trânsito, eu via significado. Aquele trecho de estrada não era mais só caminho até Curitiba. Era a lembrança viva do encontro que tinha virado meu dia de cabeça para baixo. O ronco do motor estava mais vivo, mais encorpado, como se até o 113 tivesse aprovado a conversa com Carla. Olhei para o painel, passei a mão no volante gasto e senti uma gratidão diferente. Não era só pelo caminhão, era pela estrada inteira. A mente viajou sozinha. A lembrança da voz dela ainda ecoava. Seus filhos precisam de você inteiro. Essa frase grudou em mim como poeira de estrada em paralama. Eu nunca a ia esquecer. Cada quilômetro rodado dali para frente tinha outro peso. Não o peso da soja, mas o da promessa renovada de voltar para casa. Era como se a estrada tivesse me dado um aviso através dela. Cuidado, Lula. O vento entrou pela janela, quente, trazendo o cheiro de mato queimado de beira de pista. Aquele ar pesado se misturava ao cheiro de diesel e soja, mas agora vinha com gosto de liberdade. Eu estava livre, livre da multa, livre da desconfiança e principalmente livre da ideia de que todo PRF era inimigo. Segui adiante, o sol descendo devagar, pintando o céu de dourado. O chaveiro da Scania balançava no retrovisor, tinindo no ritmo do motor. Olhei de relance para a foto dos meus filhos no painel. Senti o coração apertar, mas dessa vez não de medo. Era esperança. Lembrei de cada momento que tinha me trazido até ali. O início da viagem, a carga pesada, o aperto na barreira, o olhar duro dela, o colega querendo me ferrar. Tudo isso parecia ter sido colocado na minha frente de propósito, como teste, e de alguma forma eu tinha passado. Bisei mais fundo, senti o motor responder com vigor. O Scania parecia orgulhoso, como se também tivesse vivido aquela experiência. O ronco se espalhava pelo asfalto e eu sorri sozinho. De repente, um caminhão mais novo, um R450 brilhante, encostou do meu lado. O motorista olhou, fez sinal com a mão e acelerou. Eu retribuí o gesto. Mas lá dentro pensei, bonito, moderno, mas não tem história como o meu.
A cada ultrapassagem, cada curva, eu sentia que carregava mais do que soja. Carregava a lembrança de uma agente que decidiu confiar em mim, e isso pesava mais do que qualquer tonelada. O rádio voltou a chiar, agora tocando uma moda de viola lenta, daquelas que falam de estrada, saudade e fé. Eu aumentei o volume, deixei o som preencher a cabine e cantei junto, desafinado, mas com alma. O horizonte parecia não ter fim, mas eu já não queria que tivesse, porque naquela viagem, cada quilômetro era mais do que percurso, era aprendizado. E quando vi a placa anunciando Curitiba, 80 quilômetros, o coração disparou. A entrega estava próxima, mas eu sabia. O verdadeiro frete que eu trazia não estava no baú, estava dentro de mim. O Scania seguiu firme, cada engrenagem vibrando como se também comemorasse. E eu, atrás do volante, entendia cada vez mais. A estrada é dura, mas sempre encontra um jeito de ensinar. Naquele fim de tarde, com o ronco vivo do motor e a lembrança fresca de um olhar que mudou tudo, eu senti. Era mais do que estrada livre. Era vida livre. O sol se deitava devagar no horizonte, pintando o céu de laranja, vermelho e dourado. A cabine do Scania parecia iluminada por dentro, como se aquela luz tivesse entrado só para mim. O motor roncava firme, constante, um som que me embalava junto com os pensamentos. Olhei pelo retrovisor. A estrada que deixava para trás era a mesma que me trouxe até aqui, mas parecia outra, porque eu também já não era o mesmo. Eu tinha sido parado como suspeito, quase multado, quase tratado como infrator, mas saí dali visto como homem, como pai, como caminhoneiro de verdade. A lembrança do olhar da Carla ainda queimava no peito. O jeito como ela segurou a prancheta, como tocou a foto dos meus filhos, como deixou escapar a memória do pai dela. Foi tudo rápido, coisa de minutos, mas parecia que tinha durado uma vida. Eu sorri sozinho. Não aquele sorriso debochado de quem escapa de multa. Era outro. Era o sorriso de quem entendeu que às vezes um simples gesto muda tudo. A estrada tem dessas, encontros curtos, quase sempre esquecidos, mas alguns marcam para sempre. E aquele encontro ia rodar comigo em cada quilômetro daqui para frente. O vento entrou pela janela, bagunçou o papel no painel e fez o chaveiro da Scania balançar no retrovisor. O som metálico encheu a cabine como se me lembrasse. Guarda isso, não deixa passar. Eu pensei no Lucas e na Marina. Imaginei contar para eles que a viagem quase virou problema, mas que um sorriso sincero me salvou. Eles iam rir, iam me abraçar, iam achar que o pai era invencível. Mas eu sabia a verdade. O pai só tinha sido humano diante de outra pessoa humana. Carla ficou lá, na barreira, com a viatura e o colega contrariado. Mas parte dela viajava comigo agora. Viajava naquele pedaço de confiança que me deu. E confiança na estrada vale mais que qualquer combustível. O asfalto se estendia à frente, infinito. A soja balançava no baú e o 113 bicudo rugia com orgulho. Parecia até que ele também tinha entendido. Não foi só uma fiscalização. Foi um encontro que mudou o rumo da viagem. Quando a noite começava a dar sinais, respirei fundo e falei sozinho, como faço às vezes. Valeu, doutora. Valeu pelo olhar, valeu pelo sorriso escondido. A estrada respondeu com o vento, soprando forte pela janela. Eu segui viagem, certo de uma coisa. A vida é feita desses encontros rápidos, quase sempre inesperados. Uns passam sem deixar rastro, outros viram cicatriz, mas alguns viram sorriso. E foi esse sorriso que ficou comigo, porque no fim das contas, cada quilômetro rodado é mais do que distância. É experiência, é aprendizado, é memória. A estrada nunca para de ensinar e eu nunca paro de aprender. E ali, com o sol se escondendo atrás das montanhas e o ronco do Scania ecoando forte, eu soube. Ainda viriam muitas surpresas. Mas aquela, na barreira da PRF, ia me acompanhar até o último dia que eu tivesse força para segurar esse volante. O sorriso ficou. E a estrada seguiu, como sempre. A estrada sempre ensina, do jeito mais duro ou mais bonito.
E nessa viagem, eu aprendi que um simples gesto, um sorriso sincero, pode atravessar barreiras maiores que qualquer fiscalização. A vida é isso. Encontros rápidos que às vezes parecem nada, mas mudam tudo. A gente carrega peso na boleia, mas também carrega esperança, lembranças e histórias que ficam para sempre. E agora eu quero falar com você que está aí do outro lado da tela. Se essa história tocou seu coração, se você também acredita que a estrada é feita de muito mais do que caminhões e cargas, retribui essa viagem com um like. Isso ajuda a manter essa família de brutos cada vez mais forte. Se inscreve no canal e engata o sininho, porque aqui cada história é um pedaço de vida, cada relato é uma lição que só quem pisa fundo no tapetão entende. E não esquece, compartilha esse vídeo com quem também precisa sentir essa mensagem. A estrada é grande, mas juntos a gente roda muito mais longe. Agora me conta nos comentários. Você acredita que um único sorriso pode mudar o rumo de uma vida?